Uma casa luxuosa em Beverly Hills, dois jovens promissores e uma família aparentemente perfeita. Mas em uma noite de agosto de 1989, o silêncio foi quebrado por tiros que ecoaram pela mansão. Dois irmãos ligaram freneticamente para o 911, alegando que seus pais haviam sido brutalmente assassinados. No entanto, o que parecia ser um crime de vingança da máfia logo se transformaria em um dos julgamentos mais chocantes da história dos Estados Unidos. Mas o que teria levado esses jovens, nascidos em berço de ouro, a cometerem tamanha atrocidade? Um crime de ambição, desespero ou algo ainda mais sombrio por trás das portas daquela mansão? Eu sou Bruno Henrique e hoje vamos mergulhar nos arquivos criminais do caso dos irmãos Menendez. Um crime brutal ocorrido no final dos anos 80, mas que tomou notoriedade recentemente com o lançamento de uma série na Netflix baseada neste caso, e por novidades que podem até alterar as condenações que os irmãos Menendez sofreram. José Enrique Menendez nasceu em Havana, em Cuba, no ano de 1944. Ele cresceu em uma família relativamente rica e de destaque, até estourar a Revolução Cubana nos anos 50. Então, seus pais o enviaram para morar nos Estados Unidos quando ele tinha apenas 16 anos, e ele teve que morar no sótão de um primo até se estabelecer. Nos Estados Unidos, José seguiu seu amor pelos esportes e conseguiu uma bolsa universitária em Illinois. Foi lá que conheceu sua futura esposa e mãe de seus filhos, Mary Louise Kit Anderson. Após a formatura de Kit, o casal se mudou para Nova York, onde José trabalhou em um restaurante lavando pratos enquanto estudava contabilidade. A grande virada na vida de José ocorreu quando ele ingressou na indústria audiovisual, trabalhando com grandes artistas como Duran Duran e os Menudos. Sua carreira decolou, tornando-se um dos maiores executivos da empresa e garantindo uma vida de luxo para sua família. No entanto, com o sucesso, vieram também as pressões que José impunha em seus filhos, exigindo perfeição, especialmente nos esportes, refletindo sua própria obsessão pela competitividade e sucesso. Mary Louise Kit Anderson nasceu em Illinois no ano de 1949 e desde jovem era conhecida por sua beleza. Ela participou de concursos de beleza e chegou a vencer alguns deles, consolidando-se como uma jovem promissora. Sonhadora e ambiciosa, Kit almejava alcançar a carreira de atriz ou apresentadora de TV. Após se casar com José em 1963 e se mudar para Nova York, a realidade de Kit mudou drasticamente. Ela começou a trabalhar em restaurantes para ajudar nas despesas, enquanto José tentava construir sua carreira. Logo após o nascimento do primeiro filho, Lyle Menendez, em 1968, Kit teve que fazer uma escolha difícil. Seus sonhos de se tornar atriz foram abandonados quando José deu a ela um ultimato. Ou ela ficava cuidando do filho, ou teria que ir embora. Ela escolheu cuidar da família e assim seus sonhos foram deixados de lado. Com o sucesso de José na indústria musical, a vida de Kit se tornou muito mais confortável, pois eles foram de lavador de prato e garçonete em Nova York para viver o sonho americano da época. Eles foram morar em Beverly Hills, mas sua vida emocional era bastante complicada. Ela, que havia sacrificado seus próprios desejos profissionais para apoiar o marido e criar os filhos, começou a se ressentir. A frustração de não ter conseguido seguir seus sonhos e a solidão causada por constantes viagens de José alimentaram seu descontentamento. Além disso, José era conhecido por ser mulherengo e ter vários relacionamentos extraconjugais, o que aumentava ainda mais seus sentimentos de isolamento e mágoa. E esse ressentimento alimentou uma relação emocionalmente abusiva com os filhos, especialmente com Lyle, o mais velho. Há relatos de que ela tenha tentado contra a própria vida em 3 ocasiões diferentes. Lyle e Eric Menendez, os filhos de José e Kit, cresceram em meio ao luxo e as expectativas elevadas em uma das famílias mais ricas da Califórnia.
Desde pequenos, eles foram criados sob uma forte pressão por desempenho e sucesso, especialmente por parte do pai, que era extremamente exigente e competitivo. Joseph Lyle Menendez, mais conhecido como Lyle, nasceu em 10 de janeiro de 1968. Ele foi o primeiro a sentir o peso das expectativas de seu pai. Desde cedo, José colocou em Lyle a responsabilidade de realizar os sonhos que ele mesmo não conseguiu alcançar. A pressão para atingir a perfeição, aliada a humilhações frequentes que ele sofria, tiveram um grande peso e impacto em sua saúde mental. Lyle começou a ter queda de cabelo precoce e aos 14 anos seu pai o fez utilizar uma peruca. E nem mesmo seu irmão sabia disso. Segundo ele, seu pai queria que ele cuidasse da aparência para seguir a carreira política. Eric Menendez, nascido em 27 de novembro de 1970, por outro lado, era mais reservado e emocionalmente mais sensível que o irmão. Ele sempre se destacou nos esportes como um bom tenista, mas tinha grandes interesses pela escrita e por cinema. Eric chegou a escrever um roteiro para um filme junto com um amigo, onde o enredo girava em torno de filhos ricos que matavam seus pais para herdar uma fortuna. Um fato que posteriormente seria visto como um reflexo perturbador dos eventos que viriam a acontecer. Durante a adolescência, a pressão que os irmãos sofriam no ambiente familiar se manifestou em forma de comportamentos rebeldes. Ambos começaram a se envolver em pequenos crimes, como furtar casas de conhecidos. Um desses crimes, que envolveu o furto de milhares de dólares, quase resultou na prisão dos irmãos. Eric foi parado pela polícia dirigindo um carro e quando o policial revistou o veículo, achou diversos pertences furtados. Mas a influência de seu pai conseguiu livrá-los da prisão. Como Eric era menor de idade, ele assumiu a culpa e após seu pai ressarcir as vítimas, os irmãos foram obrigados pela justiça a fazer terapia. Então conheceram Osiel, o terapeuta deles, que viria a ser peça-chave no desfecho deste caso. Guarde esse nome. Lyle chegou a ser aceito na prestigiosa Universidade de Princeton, mas ele foi acusado de plágio ainda no seu primeiro ano e foi suspenso. José, furioso por não conseguir comprar a permanência de Lyle na universidade, o levou para trabalhar em sua empresa. Mas o desempenho de Lyle foi tão decepcionante quanto o acadêmico. O jovem faltava ao trabalho para ir jogar tênis e logo foi desligado. Em 1989, a relação da família Menendez estava muito desgastada. Então, os pais decidiram fazer uma viagem em família. No dia 19 de agosto de 1989, um dia antes do crime, eles foram em um barco pescar tubarões. O capitão deste barco disse que a relação entre eles era muito estranha. O casal ficava num canto do barco, enquanto os filhos ficavam no outro canto, e eles quase não se falavam. 20 de agosto de 1989 era uma noite de domingo. Tudo parecia normal na casa da família Menendez. José e Kit estavam em casa assistindo a um filme na sala de televisão. Os irmãos haviam saído para irem ao cinema, mas como a sessão que eles iriam assistir estava muito cheia, eles mudaram de planos e decidiram sair para beber. Mas antes, tinham que passar em casa para pegar a carteira de identidade falsa de Eric, pois nos Estados Unidos a maioridade para beber é 21 anos e ele estava com 18 anos nessa época. Quando eles chegaram em casa, se depararam com uma cena de horror. Seus pais estavam sem vida na sala de TV e havia manchas de sangue espalhadas por todos os lados. Lyle então entra em contato com o serviço de emergência, o 911. Veja um trecho dessa chamada. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. Quando a polícia chegou, os irmãos estavam do lado de fora da mansão, completamente desesperados. No início, os policiais não consideraram os irmãos como suspeitos. E sendo assim, não fizeram nem mesmo o exame residográfico nele. Este exame serve para verificar
Se o suspeito efetuou disparos de arma de fogo nas últimas horas. E como essa é uma prova material perecível, ela foi perdida e não tinha como voltar atrás. Na primeira conversa com a polícia, os irmãos aventaram a hipótese de o crime ter sido cometido pela máfia, pois seu pai era um homem poderoso e tinha alguns inimigos. Um deles também disse que sua mãe estava muito depressiva e já havia tentado tirar sua própria vida por 3 vezes. Mas cá entre nós, aquela cena descartava essa última hipótese. Logo após o crime, parece que o luto dos irmãos não durou por muito tempo. No dia 25 de agosto, apenas 5 dias após o crime, a família deles fez uma cerimônia memorial para as vítimas. E os irmãos chegaram com mais de 1 hora de atraso. Nessa ocasião, Eric parecia estar muito desconfortável, enquanto Lyle apresentava estar tranquilo. Assim que colocaram as mãos no dinheiro do seguro, eles mudaram de vida completamente. Passaram a comprar roupas de grife, carros luxuosos, relógios caríssimos. Também foram morar em um hotel, alegando que a casa não era segura para eles. Lyle tentou criar uma empresa de investimentos, que faliu antes mesmo de começar. Eric tentou patrocinar um show de rock, mas seu sócio fugiu com dinheiro, algo em torno de $40 mil. Ele também contratou um treinador de tênis particular e decidiu dedicar-se ao esporte. Para quem via o estilo de vida que eles estavam levando, parecia que eles mais se preocupavam em gastar o dinheiro recebido do que descobrir quem realmente havia feito aquilo com seus pais. Mas enquanto isso, as investigações avançavam e os irmãos começaram a deixar provas que os incriminavam. Em 30 de agosto de 1989, Lyle Menendez foi flagrado contratando um especialista em computação para apagar os arquivos do computador de sua mãe. A única versão do testamento que ele apresentou indicava ele e seu irmão Eric como herdeiros de toda a fortuna dos seus pais. Como a relação da família estava muito abalada ultimamente, eles tinham receio de que seus pais haviam retirado eles do testamento. Durante a investigação, a polícia descobriu o recibo de compra de 2 espingardas 2 dias antes do crime. E esse recibo estava assinado por Donovan, um amigo de Lyle. No entanto, Donovan provou que estava em Nova York a trabalho no dia dessa compra, evidenciando que a assinatura não era dele e aumentando ainda mais a suspeita sobre os irmãos. Eric continuava fazendo terapia com Osiel e em uma de suas sessões ele acabou confessando o crime, dizendo que o que ele e seu irmão haviam feito com seus pais. Mas então, quando Lyle ficou sabendo o que Eric havia contado, acabou confrontando o terapeuta e até o ameaçou para que ele não contasse nada para ninguém. Osiel, para se resguardar, passou a gravar as sessões. Porém, ele tinha uma amante e, descumprindo o sigilo de paciente e psicólogo, acabou contando para ela. Mas após um desentendimento de Osiel com sua amante, ela revelou tudo para a polícia. De posse dessas informações, os policiais conseguiram um mandado para essas gravações, pois a justiça encontrou uma brecha para quebrar aquele sigilo. Acredito que a brecha foi a ameaça ao terapeuta feita por Lyle. Sendo assim, em 8 de março de 1990, Lyle foi preso pela morte de seus pais. Ao saber da prisão do irmão, Eric, que estava em Israel para disputar um torneio de tênis, seguiu o conselho de seu tio e se entregou voluntariamente em 11 de março. Ambos foram levados para a mesma cadeia e em 26 de março foram formalmente acusados de tirar a vida de seus pais. Durante a audiência, os irmãos, sem demonstrar preocupação nenhuma e com um sorriso no rosto, se declararam inocentes da acusação. Eles permaneceram presos sem direito à fiança, enquanto aguardavam o julgamento. Mais de 3 anos depois do crime, Lyle e Eric Menendez foram formalmente denunciados pela promotoria pela morte de seus pais sob condições especiais, o que poderia resultar em uma pena capital por câmara de gás. O julgamento atraiu muita atenção da mídia, principalmente devido à influência que José Menendez tinha. O julgamento começou em 20 de julho de 1993 e durou até 28 de janeiro de 1994. Já no primeiro dia de audiência,
Os irmãos admitiram ter tirado a vida de seus pais, mas alegaram legítima defesa. Eles afirmaram que acreditavam que seus pais planejavam matá-los, após anos de abuso físico, emocional e sexual. O que inicialmente parecia um crime motivado por dinheiro, revelou-se, segundo os advogados de defesa, como uma história de legítima defesa contra os abusos sofridos. Os irmãos alegaram que José os abusava desde a infância. Eles disseram que na noite do crime confrontaram seus pais sobre os abusos e quando o pai se mostrou ameaçador, temeram por suas vidas. As descrições detalhadas do abuso, especialmente as violações sofridas, chocaram o tribunal e ao público que acompanhava o caso. Kit, a mãe, foi descrita como uma mulher passiva, negligente e incapaz de proteger os filhos dos horrores que aconteciam dentro daquela mansão. O julgamento foi intenso e bem polarizado. Enquanto algumas pessoas acreditavam que os irmãos eram vítimas de abusos terríveis e que fizeram aquilo como um ato desesperado de autodefesa, outros os viam como jovens ricos e mimados que tiraram a vida dos pais por ganância, desejando a fortuna da família. Durante o julgamento, Lyle também assumiu ter cometido abusos contra o seu irmão e pediu desculpas ali mesmo. Aparentemente, ele estaria reproduzindo com seu irmão o que o seu pai fazia com ele. Lyle e Eric Menendez foram julgados separadamente, mas ambos contaram com excelentes advogadas. No entanto, o histórico criminoso dos irmãos e o dinheiro herdado por eles se tornaram um foco importante para a acusação. Após 6 meses de julgamento, o júri não chegou a um veredito unânime, resultando em um impasse, e um novo julgamento foi marcado para dia 28 de fevereiro de 1995. Esse segundo julgamento foi adiado algumas vezes e finalmente começou em 23 de agosto de 1995, durando até março de 96. No final, ambos foram condenados pela morte dos pais em primeiro grau, com circunstâncias especiais. O juiz sentenciou eles a 2 penas de prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional. Esse segundo julgamento foi muito polêmico, pois a defesa foi proibida de apresentar os relatos de abusos que os irmãos diziam ter sofrido por parte do pai. E esses relatos foi o que gerou comoção no júri no primeiro julgamento. Podemos até pensar que isso era uma falácia por parte deles, mas no primeiro julgamento foram apresentadas provas contundentes de que esses abusos realmente aconteceram, incluindo o testemunho de vários parentes muito próximos. Especula-se que esse segundo julgamento tinha um viés político, pois no ano anterior, O.J. Simpson tinha sido absolvido das acusações de tirar a vida de sua ex-mulher e de um outro homem. E mais um caso de absolvição de pessoas influentes certamente traria complicações para os ocupantes de altos cargos da corte dessa época. Após a condenação, em 1996, Lyle e Eric foram enviados para prisões diferentes e eles permaneceram separados por quase 22 anos, uma prática comum para evitar que coautores convivam na mesma cadeia. Mas eles continuaram comunicando-se por cartas. Algumas fontes dizem que eles até jogavam xadrez através das cartas enviadas. Finalmente, em 2018, os irmãos foram reunidos, sendo transferidos para a mesma unidade prisional, onde atualmente cumprem as suas sentenças de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Agora, vamos tentar entender o que realmente aconteceu. Eric teria assistido ao filme Billionaire Boys Club, um filme que conta a história de jovens ricos que se envolvem em um esquema de fraude bilionária, chegando até a cometer crimes contra a vida por ganância. E esse filme teria dado ideia para tirar a vida de seus pais, e Lion foi na ideia dele. 2 dias antes do crime, em 18 de agosto, eles compraram 2 espingardas utilizando uma identidade falsa. Esse tipo de armamento é muito utilizado como defesa residencial e caça. Ele também exige pouco treinamento de quem o manuseia. Na noite do crime,
Lyle e Eric disseram aos pais que iriam ao cinema, mas por volta das 22 horas retornaram para casa armados com as 2 espingardas. Eles atiraram brutalmente nos pais. José recebeu cerca de 6 disparos e Kit recebeu ao menos 10, o que os deixou completamente desfigurados. Depois do crime, eles jogaram as armas em uma estrada e compraram ingresso para o cinema, na tentativa de criar um álibi. Recentemente, 2 novas evidências surgiram, podendo até mesmo reabrir o caso dos irmãos. Pois como eles esgotaram todos os recursos possíveis na época, a revisão do caso fica condicionada a novas evidências, não apresentadas no julgamento. A primeira é a alegação de Roy Rossello, ex-integrante do grupo Menudos, que afirmou ter sido abusado por José Menendez, enquanto ele era executivo de uma grande produtora. Esse relato está presente em um documentário lançado em 2023, mas ainda não está disponível aqui no Brasil. A segunda evidência é uma carta escrita por Eric em dezembro de 1988, ou seja, antes do crime. Ela foi endereçada para seu primo Andy. Essa carta foi divulgada pelo jornalista Robert Hand. Nessa correspondência, Eric expressa seu medo pelos abusos cometidos por seu pai, dizendo, abre aspas, ainda está acontecendo, mas agora está pior para mim. Fecha aspas. Os advogados de defesa têm travado uma batalha árdua para conseguir a revisão da pena dos irmãos, que já estão presos há mais de 30 anos. Ou seja, se a pena de prisão perpétua for retirada e convertida em uma pena comum, provavelmente eles já estariam elegíveis à liberdade condicional, pois já cumprem um longo período de pena. Diga para mim nos comentários se você acredita que o crime foi cometido por legítima defesa por parte dos irmãos, ou se a motivação foi apenas financeira. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que ajuda muito. Vou ficando por aqui, até o próximo caso, tchau!